Imagine que você está em casa, em um dia comum, e de repente se depara com algo que nunca esperava ver. Algo tão impactante, tão aterrorizante, que a única reação lógica seria se trancar e orar como nunca antes. O capítulo 9 do livro de Apocalipse é exatamente assim, um aviso poderoso e assustador do que está por vir. Este capítulo é muitas vezes descrito como o mais aterrorizante de toda a Bíblia, e por um bom motivo. Apocalipse 9 é um capítulo que desperta temor em muitos corações. E não é para menos, afinal, ele descreve eventos apocalípticos de uma maneira tão gráfica que é impossível não sentir um frio na espinha. Esse capítulo, em particular, é visto como o mais assustador de toda a Bíblia, e não é à toa. Ele detalha uma série de horrores que estão por vir, usando uma linguagem simbólica e vívida para transmitir mensagens profundas. Imagina só, o céu escurecendo, criaturas estranhas emergindo, um mundo em caos. É como se estivesse assistindo a um filme de terror, mas com uma mensagem muito mais séria e espiritual. Mas por que tanto medo? O que faz desse capítulo algo tão significativo? A resposta está na combinação de símbolos e a maneira como esses símbolos se conectam com a realidade espiritual. Quando lemos sobre as pragas e as criaturas descritas, percebemos que não se trata apenas de uma história de terror, mas de uma advertência divina. Deus, em sua infinita sabedoria, usa essas imagens assustadoras para nos lembrar do que está em jogo e na salvação de nossas almas. Em outras palavras, Apocalipse 9 é um chamado à reflexão, à fé, e à busca incessante pela paz que só Jesus Cristo pode oferecer. Ao analisar esse capítulo, fica claro que há um motivo para sua inclusão na Bíblia. Ele não está lá apenas para assustar, ele serve como um lembrete poderoso de que o mundo, em sua busca desenfreada por poder e riqueza, muitas vezes se afasta da verdade de Deus. As pragas e os horrores descritos não são apenas castigos, mas consequências naturais de uma vida afastada do Espírito Santo. É um convite para todos nós examinarmos nossas vidas e nos perguntarmos: estamos realmente prontos para o que está por vir? É interessante notar que, embora esse capítulo seja assustador, ele também é cheio de esperança. Deus não nos dá essas visões apenas para nos assustar, mas para nos preparar. Através da oração, da leitura constante da Palavra de Deus, e da busca pelo reino de Deus, podemos encontrar paz mesmo em meio às previsões mais sombrias. A Bíblia, afinal, não é apenas um livro de advertências, mas um guia para a vida eterna. E é nesse equilíbrio entre temor e esperança que reside a verdadeira importância de Apocalipse 9. Para entender melhor a importância desse capítulo, é essencial considerar o contexto em que foi escrito. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu essas visões durante um período de grande perseguição aos cristãos. Imagine só, um homem isolado, vivendo sob a opressão de um império que queria exterminar sua fé, recebendo essas imagens poderosas e aterrorizantes. Não é difícil imaginar o impacto que essas visões tiveram sobre ele, e como ele deve ter sentido a responsabilidade de compartilhar essa mensagem com o mundo. Além disso, Apocalipse 9 nos força a encarar a realidade do pecado. O mundo que João descreve é um mundo em que o pecado foi permitido florescer, onde os homens se afastaram tanto de Deus que sofreram as consequências inevitáveis. É uma visão sombria, mas necessária, que nos lembra que nossas ações têm consequências, tanto aqui quanto na eternidade. E é por isso que esse capítulo é tão importante, e ele nos lembra que, sem Deus, o caos e a destruição são inevitáveis. Para aqueles que buscam entender o verdadeiro significado de Apocalipse 9, é importante não apenas ler o texto, mas meditá-lo. Refletir sobre o que ele significa para nós hoje, em um mundo que parece estar sempre à beira do colapso. Este é um convite para fortalecer nossa fé, para nos prepararmos para os desafios que virão, e para nos mantermos firmes na Palavra de Deus. Afinal, é somente através de Jesus Cristo que podemos encontrar verdadeira salvação e paz. E assim, à medida que avançamos no estudo de Apocalipse, começamos a perceber que, apesar dos horrores descritos, há sempre uma mensagem de esperança. O que o livro de Apocalipse realmente nos ensina é que, independentemente de quão sombrios os tempos possam parecer, Deus está no controle. E é essa confiança inabalável em Deus que nos permite enfrentar qualquer desafio com coragem e fé, sabendo que, no final, a verdade e a paz prevalecerão.
Quando pensamos no livro de Apocalipse, é fácil nos concentrarmos apenas nas visões e profecias assustadoras. No entanto, para entender completamente seu significado, é crucial considerar o contexto histórico em que foi escrito. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos durante o reinado do imperador Domiciano, foi o autor desse livro misterioso. Ele vivia em uma época em que os cristãos eram ferozmente perseguidos, forçados a viver escondidos, e muitas vezes enfrentavam a morte por se recusarem a renunciar sua fé em Jesus Cristo. Esse ambiente de opressão e medo é fundamental para compreender as mensagens contidas em Apocalipse. Agora, imagine a pressão que João enfrentava. Ele estava isolado, separado daqueles que amava, e testemunhando o sofrimento de seus irmãos e irmãs em Cristo. Esse isolamento, no entanto, também proporcionou a João uma conexão mais profunda com Deus. Em meio a esse sofrimento, ele recebeu visões divinas que transcenderam as barreiras do tempo e do espaço. Essas visões não eram apenas para seu consolo, mas para o fortalecimento de todos os cristãos. Deus, através do Espírito Santo, estava mostrando a João que, apesar das circunstâncias terríveis, havia um plano maior em ação, um plano que culminaria na vitória final do bem sobre o mal. O reinado de Domiciano foi marcado por uma tirania sem precedentes. Ele exigia adoração como um deus, e qualquer um que se recusasse a prestar homenagem ao imperador era considerado inimigo do Estado. Para os cristãos, cuja fé em Deus era inegociável, isso significava viver sob constante ameaça de morte. Este cenário de perseguição extrema moldou as mensagens apocalípticas que João recebeu. Ele sabia que seus escritos precisavam oferecer esperança e resistência em meio ao desespero. E assim, ele usou símbolos e metáforas para transmitir mensagens profundas, protegendo suas cartas de serem destruídas pelas autoridades romanas. Para os primeiros cristãos, ler Apocalipse não era apenas um exercício de entendimento teológico, era uma fonte de encorajamento. Eles estavam enfrentando desafios que testavam sua fé ao extremo. Imagine um pequeno grupo de fiéis, reunidos secretamente, lendo as palavras de João e sentindo um renovado senso de propósito e coragem. Essas palavras eram mais do que meras previsões, eram promessas de que, apesar das tribulações, Deus estava ao lado deles. A fé em Jesus Cristo, a confiança no reino de Deus, e a esperança na vida eterna lhes davam forças para continuar, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia desmoronar. João, ao escrever o Apocalipse, estava ciente de que suas palavras precisavam ser entendidas tanto em seu tempo quanto nos tempos futuros. O uso de imagens como a besta, os selos e as trombetas permitiu que seus escritos tivessem múltiplos níveis de interpretação. Para os cristãos da época, esses símbolos ofereciam uma linguagem codificada, que falava tanto da perseguição que enfrentavam quanto das promessas de Deus. Ao mesmo tempo, essas visões carregavam uma mensagem universal, que o poder de Deus transcende qualquer império terreno, e que a verdade de sua palavra é eterna. Ao olharmos para o Apocalipse hoje, é importante lembrar que ele foi escrito para um público específico em um momento específico. No entanto, a mensagem que ele carrega é atemporal. O contexto histórico nos ajuda a entender a profundidade do que João estava enfrentando e como sua fé inabalável em Deus o capacitou a transmitir essa mensagem de esperança. Mesmo nos momentos mais sombrios, João viu a luz de Deus brilhando, e ele queria que seus leitores também vissem essa luz, independentemente das circunstâncias em que se encontrassem. Para aqueles que vivem em tempos de desafios e incertezas, o Apocalipse oferece uma perspectiva única. Ele nos lembra que a história humana está cheia de tribulações, mas também está repleta de momentos em que Deus interveio de maneira poderosa. Ao refletir sobre o contexto histórico do Apocalipse, podemos encontrar consolo nas promessas de Deus e fortalecer nossa fé para enfrentar os desafios de hoje. Afinal, assim como os cristãos do primeiro século, somos chamados a perseverar, confiando que, no final, a verdade e a paz de Deus prevalecerão. O livro de Apocalipse é conhecido por seu uso intenso de simbolismo, e o capítulo 9 não é exceção. Através de uma série de imagens poderosas, como gafanhotos, trombetas e um poço sem fundo, João nos apresenta uma narrativa que vai muito além do que os olhos podem ver. Cada um desses símbolos carrega um significado profundo, destinado a nos fazer refletir sobre a batalha espiritual que ocorre ao nosso redor.
O uso dessas imagens não é apenas para criar um efeito dramático, mas para nos lembrar de que a realidade espiritual é tão real quanto a física, e que estamos envolvidos em uma luta que exige fé e discernimento. Os gafanhotos, por exemplo, são descritos de maneira assustadora, com aspectos que lembram cavaleiros prontos para a batalha. Mas, ao invés de serem meras criaturas terrenas, eles representam forças demoníacas liberadas para causar tormento. Essa imagem serve para ilustrar o caos que o pecado pode trazer à vida humana. Quando nos afastamos de Deus e permitimos que o pecado domine, abrimos as portas para que essas forças espirituais negativas nos influenciem. Não se trata apenas de uma metáfora, mas de uma advertência real sobre as consequências de viver fora dos princípios de Deus. As trombetas, por sua vez, representam o anúncio de julgamentos divinos. No contexto bíblico, trombetas são frequentemente usadas para chamar a atenção do povo, para alertá-los de que algo importante está prestes a acontecer. No caso de Apocalipse 9, as trombetas anunciam uma série de eventos catastróficos que marcam o início de um período de grande tribulação. Esse simbolismo serve para nos lembrar que Deus, em sua justiça, não deixará o pecado impune. As trombetas são um chamado ao arrependimento, uma chance para que as pessoas voltem seus corações para Deus antes que seja tarde demais. Outro símbolo importante é o poço sem fundo, de onde emergem os gafanhotos. Este poço é uma representação do abismo, um lugar de escuridão e separação de Deus. Na narrativa de Apocalipse, o poço sem fundo simboliza o poder destrutivo do mal que é libertado sobre a terra. É uma imagem que nos faz pensar sobre o que acontece quando o mal é permitido prosperar sem controle, e como isso pode levar a um estado de completa desordem e sofrimento. Mais uma vez, o simbolismo é claro: longe de Deus, o mundo cai no caos, mas com ele, há esperança de salvação e restauração. Para muitos, os símbolos de Apocalipse podem parecer enigmáticos, até mesmo assustadores. No entanto, ao olharmos mais de perto, percebemos que cada um deles foi cuidadosamente escolhido para transmitir uma mensagem específica. Eles não são meras alegorias, mas representações tangíveis de realidades espirituais que afetam nossas vidas diárias. Ao refletir sobre esses símbolos, somos chamados a fortalecer nossa fé, a permanecer firmes na palavra de Deus, e a lembrar que, apesar das tribulações que possam vir, Jesus Cristo já venceu o mal e oferece a todos nós a oportunidade de vida eterna. Por fim, o simbolismo de Apocalipse 9 nos ensina sobre a natureza da batalha espiritual em que estamos envolvidos. As imagens de guerra e destruição nos lembram que não estamos em uma batalha contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Essa é uma batalha que não pode ser vencida com força física, mas com fé, oração e uma firme confiança em Deus. É um chamado para todos os cristãos se armarem com a palavra de Deus e estarem prontos para enfrentar os desafios espirituais que virão, sabendo que, com Deus ao nosso lado, podemos vencer qualquer adversidade. Enquanto continuamos nossa jornada através do livro de Apocalipse, é vital mantermos em mente a importância desses símbolos. Eles nos oferecem uma visão mais profunda do que está em jogo na grande batalha entre o bem e o mal, e nos incentivam a permanecer vigilantes, a orar sem cessar, e a manter nossa fé inabalável em Jesus Cristo. Através desse entendimento, podemos enfrentar os desafios que a vida nos apresenta com coragem e esperança, sabendo que, no final, a verdade e a paz de Deus prevalecerão. As 7 trombetas descritas no livro de Apocalipse representam uma das sequências mais intensas de eventos catastróficos na Bíblia. Cada trombeta anuncia um julgamento de proporções devastadoras, abalando a terra e seus habitantes de maneiras inimagináveis. Quando a primeira trombeta soa, é como se a própria natureza se voltasse contra a humanidade, e granizo e fogo misturados com sangue são lançados à terra, destruindo 1/3 das árvores e toda a grama verde. Essa cena é apenas o começo de uma série de desastres que ressaltam a magnitude do juízo de Deus sobre um mundo em rebelião. A segunda trombeta traz consigo uma grande montanha em chamas, que é lançada no mar. O resultado é catastrófico, e 1/3 do mar se transforma em sangue, e 1/3 das criaturas marinhas morre. Isso nos lembra do poder que Deus tem sobre toda a criação e de como Ele pode, em um instante, reverter as leis naturais para cumprir seus propósitos. Este é um símbolo poderoso da transitoriedade da vida e da fragilidade das coisas que tomamos por garantidas. O mar,
que tantas vezes é visto como fonte de vida e sustento, torna-se uma ferramenta de julgamento divino, revelando a severidade da justiça de Deus. Quando a terceira trombeta soa, uma grande estrela chamada Absinto cai do céu, envenenando um terço das fontes de água. O nome absinto nos remete a um gosto amargo, e essa amargura se espalha por toda a água, tornando-a imprópria para o consumo humano. A água, símbolo de vida e purificação, se transforma em um agente de morte e sofrimento. Este evento sublinha a ideia de que, sem a intervenção de Deus, até os recursos mais básicos que sustentam a vida podem se tornar fontes de destruição. É um chamado à humanidade para reconhecer sua dependência de Deus para tudo, desde o ar que respiramos até a água que bebemos. A quarta trombeta traz a escuridão. Um terço do sol, da lua e das estrelas é escurecido, mergulhando a terra em trevas parciais. Esta escuridão não é apenas física, mas simbólica, representando a ausência da luz de Deus na vida daqueles que o rejeitam. Sem a luz divina para nos guiar, o mundo fica em confusão e desespero. Esta imagem nos leva a refletir sobre a importância de mantermos a luz de Deus em nossas vidas, através da fé, oração, e da busca constante pela verdade em Sua palavra. Sem essa luz, caminhamos em trevas, e as consequências podem ser catastróficas. Com a quinta trombeta, a situação se torna ainda mais aterrorizante. Um anjo cai do céu e abre o poço do abismo, liberando gafanhotos demoníacos para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Estes gafanhotos não são comuns, eles são criaturas apocalípticas, descritas como tendo o poder de escorpiões, e seu propósito é causar sofrimento extremo, mas não morte. Este tormento, reservado apenas para aqueles que rejeitaram Deus, é um prenúncio do que está por vir. É uma advertência clara de que o julgamento de Deus é inevitável para aqueles que se recusam a se arrepender e buscar a salvação através de Jesus Cristo. A sexta trombeta libera 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. Eles são soltos para matar uma terça parte da humanidade, usando um exército de cavaleiros com uma aparência assustadora. Esta cena é um lembrete da destruição em massa que pode ocorrer quando o julgamento de Deus é derramado sobre a terra. O fato de que apenas uma terça parte é destruída indica que ainda há tempo para arrependimento, mas o tempo está se esgotando rapidamente. Este é um apelo urgente para que as pessoas voltem seus corações para Deus antes que seja tarde demais. Finalmente, a sétima trombeta soa, e o reino de Deus é anunciado como tendo chegado. Este é o clímax dos eventos catastróficos, onde o céu se abre e as vozes proclamam que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Esta última trombeta não só marca o fim dos julgamentos, mas o início do reinado eterno de Jesus Cristo. É um lembrete poderoso de que, apesar de todas as tribulações e desafios que enfrentamos, a vitória final pertence a Deus, e aqueles que permanecerem fiéis a Ele terão sua recompensa. O capítulo 9 de Apocalipse revela uma das partes mais perturbadoras e intensas da Bíblia, onde forças demoníacas são liberadas para atormentar a humanidade. Essa narrativa não é apenas assustadora, mas profundamente simbólica, representando o caos que pode se desenrolar quando o mal é liberado sem controle. Os gafanhotos mencionados, que emergem de um poço sem fundo, não são criaturas comuns, eles são descritos com características que lembram cavaleiros prontos para a batalha, mas com um propósito único: causar tormento, sem matar. Esse detalhe é crucial, pois o tormento contínuo, sem a liberação da morte, representa um sofrimento espiritual profundo e incessante. Essas forças demoníacas, representadas pelos gafanhotos, simbolizam a destruição que o pecado pode trazer à vida de uma pessoa. Quando nos afastamos de Deus e abraçamos o pecado, abrimos as portas para que essas influências demoníacas entrem e causem estragos em nossas vidas. Este é um lembrete sério de que o pecado não é apenas uma questão de comportamento moral, mas uma porta aberta para forças espirituais que buscam destruir nossa paz, nossa fé e nossa conexão com Deus. A liberação desses demônios é uma advertência do que pode acontecer quando o mal é permitido reinar sem oposição. A visão desses gafanhotos também pode ser vista como uma representação dos desafios e tribulações que enfrentamos quando nos afastamos da proteção de Deus. Assim como os gafanhotos atormentam aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas, nós também podemos ser atormentados por problemas espirituais,
emocionais e até físicos quando nos afastamos da presença divina. Esse tormento pode se manifestar de várias formas: ansiedade, depressão, falta de propósito, e um senso de desespero que parece não ter fim. É uma batalha interna que só pode ser vencida através da fé e do poder do Espírito Santo. A liberação desses demônios também serve como um lembrete da batalha espiritual constante em que estamos envolvidos. Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos na vida não são meramente circunstanciais, mas têm raízes espirituais. A guerra entre o bem e o mal não é algo que ocorre apenas em um nível cósmico distante, mas é uma realidade presente em nossas vidas diárias. Cada decisão que tomamos, cada escolha entre o certo e o errado, faz parte dessa batalha. E, sem o auxílio de Deus, podemos facilmente ser sobrecarregados pelas forças que buscam nos afastar do caminho da salvação. O poder desses gafanhotos também nos lembra que, sem Deus, somos impotentes contra as forças do mal. A descrição detalhada de suas características assustadoras é uma ilustração vívida do que o mal realmente é: destrutivo, implacável e sem misericórdia. No entanto, para aqueles que são selados com a proteção de Deus, esses demônios não têm poder. Essa proteção divina é o que nos permite resistir às tentações e ataques espirituais que enfrentamos. É por isso que a fé em Jesus Cristo é tão crucial. Ele é nossa armadura e nossa defesa contra todas as formas de mal que possam tentar nos derrubar. Outro aspecto importante desta passagem é a ideia de que esses demônios estão sob o controle de um líder, chamado Abaddon em hebraico e Apollyon em grego, ambos significando destruidor. Este líder representa o mal em sua forma mais organizada e dirigida, mostrando que o mal não é apenas caótico, mas tem um propósito claro: destruir o que é bom e justo. Essa liderança demoníaca nos lembra que o pecado e o mal têm um objetivo final, e esse objetivo é nos afastar de Deus e da salvação que Ele oferece. Portanto, é vital que permaneçamos vigilantes e sempre alinhados com a palavra de Deus. Por fim, a liberação dessas forças demoníacas é um prenúncio do julgamento final que está por vir. É uma demonstração do que o mundo se tornará se continuar a rejeitar Deus e abraçar o pecado. No entanto, mesmo em meio a essas visões aterrorizantes, há uma mensagem de esperança. Para aqueles que permanecem firmes em sua fé, que buscam a proteção de Deus e vivem de acordo com seus mandamentos, há a promessa de que eles serão poupados desse tormento. A mensagem é clara: escolha Deus, e você estará seguro; escolha o pecado, e você enfrentará as consequências. Os 144 mil mencionados no livro de Apocalipse são figuras que geram muita curiosidade e especulação entre os estudiosos da Bíblia. Esses indivíduos são descritos como sendo selados por Deus, protegidos das catástrofes e julgamentos que assolam a terra durante o período de tribulação. Mas quem são esses 144 mil, e o que eles representam? Em um mundo cheio de caos e destruição, eles aparecem como um símbolo de esperança e preservação, mostrando que Deus sempre mantém um remanescente fiel, mesmo nos tempos mais sombrios. A existência desses selados é um lembrete poderoso de que, apesar das tribulações, a fidelidade a Deus é recompensada. Os 144 mil são frequentemente associados às 12 tribos de Israel, com 12 mil de cada tribo sendo selados. Este número tem um significado simbólico profundo, representando a totalidade do povo de Deus. O fato de serem especificamente selados por Deus indica que eles têm um papel especial no plano divino, servindo como testemunhas da verdade e preservadores da fé em um tempo de grande apostasia e escuridão espiritual. Eles são descritos como aqueles que não se contaminaram com mulheres, o que simboliza sua pureza e devoção inabalável a Deus, vivendo vidas de santidade em meio a um mundo corrompido pelo pecado. Além disso, esses 144 mil são apresentados como seguindo o Cordeiro por onde quer que vá, uma referência direta a Jesus Cristo. Essa imagem de seguir o Cordeiro ressalta a lealdade e obediência total desses indivíduos a Cristo. Em um mundo onde muitos são seduzidos por falsos profetas e enganos, os 144 mil permanecem firmes em sua fé, sem se desviar. Eles são um exemplo vivo de como devemos viver nossas vidas, em completa submissão à vontade de Deus, confiando em Jesus Cristo como nosso guia e protetor, mesmo quando o mundo ao nosso redor desmorona. O papel dos 144 mil também nos oferece uma visão sobre a importância da escolha pessoal na caminhada espiritual.
Eles são selados porque fizeram a escolha de permanecer fiéis a Deus, mesmo diante de desafios extremos. Isso nos lembra que a fé é uma escolha ativa, que exige comprometimento e perseverança. Em um mundo cheio de tentações e desvios, somos chamados a fazer essa mesma escolha, seguir a Cristo, manter nossa fé inabalável, e resistir às forças que buscam nos afastar de Deus. A história dos 144.000 nos inspira a sermos firmes em nossas convicções, sabendo que nossa lealdade a Deus não passará despercebida. Além disso, a proteção oferecida a esses selados durante os eventos catastróficos de Apocalipse nos ensina sobre a segurança que encontramos em Deus. Mesmo quando o mundo parece estar em completa desordem, aqueles que estão selados por Deus estão sob sua proteção. Este selo é um símbolo de propriedade divina, indicando que esses indivíduos pertencem a Deus e estão sob sua guarda. Em nossas vidas, podemos confiar que, ao permanecermos próximos de Deus e de sua palavra, também seremos protegidos das calamidades espirituais que possam surgir. Deus sempre cuida daqueles que o amam e servem com coração sincero. O simbolismo dos 144.000 também se estende ao conceito de testemunho. Em um tempo de grande tribulação, esses indivíduos servem como testemunhas vivas da verdade de Deus, proclamando sua palavra e mostrando, através de suas vidas, a realidade do reino de Deus. Eles representam todos aqueles que, ao longo da história, escolheram ser luz em meio às trevas, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e espalhando o Evangelho mesmo em face da perseguição. Essa ideia nos desafia a sermos testemunhas fiéis em nossa própria época, compartilhando o amor de Deus e a verdade do Evangelho com aqueles ao nosso redor. Por fim, os 144.000 são um lembrete de que, apesar das dificuldades e provações, Deus sempre terá um remanescente fiel. Este conceito de um remanescente é encontrado em toda a Bíblia, desde os dias de Noé até os profetas do Antigo Testamento, e continua em Apocalipse. Não importa quão desolador o mundo possa parecer, Deus sempre preservará aqueles que o amam e seguem seus caminhos. Essa promessa nos dá esperança, pois nos assegura que, mesmo nos tempos mais sombrios, não estamos sozinhos. Deus está conosco, e Ele sempre manterá sua promessa de proteger e preservar seu povo. O juízo final, conforme descrito no livro de Apocalipse, é o clímax da batalha entre o bem e o mal, o momento em que todas as coisas serão julgadas e colocadas em sua devida ordem. Este evento grandioso é marcado pela derrota definitiva de Satanás e de suas forças malignas, simbolizando o triunfo absoluto de Deus sobre o pecado e a morte. No entanto, o juízo final não é apenas sobre punição, ele também é sobre restauração, renovação e o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça reinará para sempre. Este é o momento em que Deus trará à luz tudo o que estava oculto, recompensando os justos e condenando os ímpios. O juízo final é descrito como um grande tribunal celestial, onde todas as pessoas, vivas e mortas, serão julgadas de acordo com suas obras. A imagem do trono branco, onde Deus se assenta como justo juiz, é uma das mais poderosas de toda a Bíblia. Este trono representa a pureza, a santidade e a autoridade de Deus. Nada pode escapar à sua justiça, cada ação, cada palavra, e cada pensamento serão trazidos à tona. É um chamado à responsabilidade, lembrando-nos de que nossas escolhas nesta vida têm consequências eternas. A Bíblia nos ensina que aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, encontrarão salvação e vida eterna. Para os seguidores de Jesus Cristo, o juízo final é um momento de esperança e redenção. Eles não precisam temer esse julgamento, pois sabem que suas vidas estão escondidas em Cristo, que pagou o preço por seus pecados. A justiça de Deus, que pode parecer aterradora para os ímpios, é uma fonte de alegria para os justos, pois significa que finalmente, todas as coisas serão corrigidas, todo sofrimento será recompensado, e toda injustiça será resolvida. O juízo final é o momento em que o reino de Deus será plenamente estabelecido, e a paz e a verdade reinarão para sempre. É um lembrete poderoso de que, em Cristo, temos a certeza da vitória final. Contudo, o juízo final também serve como uma advertência solene. Ele nos lembra que o pecado tem um preço, e que a justiça de Deus não pode ser ignorada. Aqueles que rejeitaram a Deus, que viveram em rebelião contra seus mandamentos, enfrentarão as consequências de suas escolhas.
A visão do lago de fogo, onde Satanás, a besta, e os falsos profetas serão lançados, é uma representação simbólica do destino final do mal. Este não é um destino reservado apenas para entidades demoníacas, mas também para aqueles que voluntariamente escolheram o caminho do pecado. Este aspecto do juízo final nos chama a refletir seriamente sobre a direção de nossas vidas. A justiça de Deus é perfeita e imparcial. Durante o juízo final, não haverá desculpas, nem favoritismos. Cada pessoa será julgada por seus méritos de acordo com a verdade de Deus. Isso nos desafia a viver vidas de integridade, em conformidade com os ensinamentos de Jesus Cristo, sabendo que um dia teremos que prestar contas de tudo o que fizemos. O juízo final também nos ensina sobre a importância do arrependimento. Deus, em sua misericórdia, nos oferece inúmeras oportunidades para nos voltarmos a Ele e recebermos o perdão. Mas chega um momento em que essa oferta será retirada, e as escolhas que fizermos determinarão nosso destino eterno. Este evento também traz à tona a ideia de renovação. O juízo final marca o fim do antigo mundo, corrompido pelo pecado, e o início de uma nova era, onde a criação será restaurada à sua pureza original. A imagem de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte, é uma promessa que enche os corações dos crentes de esperança. É o cumprimento das promessas de Deus, mostrando que, apesar de toda a destruição e caos descritos em Apocalipse, há um propósito redentor em tudo o que Deus faz. A história humana culmina na restauração de todas as coisas, onde o reino de Deus será plenamente realizado. O juízo final também nos lembra da importância da fé e da perseverança. Aqueles que mantiveram sua fé em Jesus Cristo, que suportaram as tribulações e permaneceram fiéis até o fim, serão recompensados com a vida eterna. Eles herdarão o reino de Deus e viverão na presença de Deus para sempre. Esta é uma das maiores promessas da Bíblia, e serve como um incentivo para todos nós continuarmos firmes em nossa caminhada cristã, não importa quão difícil seja. O juízo final é a garantia de que nossa fé não é em vão, que todo sacrifício será recompensado, e que a vitória final é certa para aqueles que confiam em Deus. Agora que você compreendeu a profundidade e o impacto de Apocalipse 9, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Estamos vivendo em tempos de incertezas, onde o mundo parece mais caótico do que nunca. Mas a Bíblia nos dá um mapa claro de como enfrentar esses desafios, fortalecendo nossa fé, permanecendo firmes em Jesus Cristo, e não cedendo às pressões deste mundo. Você está preparado para enfrentar as provações que virão? Está disposto a buscar a Deus com todo o seu coração, sabendo que só Ele pode nos guiar através dos tempos difíceis? Esse é o momento de agir. O que você vai fazer para garantir que sua vida esteja alinhada com a palavra de Deus? Será que você está pronto para enfrentar os desafios espirituais que o futuro reserva? Não espere até que seja tarde demais. Comece agora a reforçar sua vida espiritual, a se conectar mais profundamente com Deus, e a viver de acordo com seus mandamentos. O tempo está se esgotando, e a decisão é sua. Vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, ou vai tomar uma atitude para garantir sua salvação e a de sua família? Lembre-se, a batalha espiritual é real, e a vitória depende de sua fé em Jesus Cristo. Não deixe que o medo ou a indiferença o impeçam de fazer o que é certo. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, agora é o momento. Ore, busque a Deus, leia a Bíblia, e prepare-se para os desafios que estão por vir. E enquanto faz isso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, vamos continuar explorando a palavra de Deus, oferecendo ensinamentos que fortalecerão sua fé e o ajudarão a navegar pelos tempos difíceis. Junte-se a nós nessa jornada espiritual, porque juntos somos mais fortes.